Amados irmãos, vamos então aqui finalizar essa terceira parte da nossa lição de número 4 e aproveitando aí antes de nós falarmos, se inscreva aí no nosso canal, você que está chegando, deixe o seu like, compartilhe também esta mensagem para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo tem relevância e assim possamos alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho. Nós estamos na terceira parte desta lição do primeiro milagre de nosso Senhor Jesus Cristo, onde num casamento ele transforma água em vinho. E aqui nesta terceira parte, neste terceiro tópico, se preferir, nós vamos ver que Jesus traz uma revelação especial, ou seja, ele mostra a todos a sua divindade. E é interessante que o bispo Abner Ferreira, ele já inicia esse tópico, deixando aqui o versículo de número 4 do Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4. Aonde Jesus ele diz assim para Maria: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Eu já ouvi inúmeras pessoas que, infelizmente, por falta de conhecimento de causa, querem até mesmo menosprezar Maria pelo fato de que nós não adoramos a Maria. Mas isso não nos dá o direito de nós menosprezarmos Maria. Isso está errado. Maria foi uma mulher agraciada por Deus, uma mulher separada dentre muitas para conceber e dar à luz ao Filho de Deus. E ela deve ser, sim, respeitada. Adorada não, mas ela deve ser respeitada. Tanto é que ela não deve ser adorada porque ela também entendia que era carente da misericórdia de Deus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia na passagem de Atos, que eles estão no cenáculo buscando um revestimento de poder, nós vamos ver que Maria, está escrito, mãe de Jesus, ela estava lá de joelhos, orando e buscando a presença de Deus e obedecendo a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo para receber a presença do Espírito de Deus em sua vida. E infelizmente tem pessoas que pegam esse texto e falam, olha, Jesus, ele nem de mãe a chamou, ele a chamou de mulher. Primeiro, biblicamente falando, lá no passado, a palavra mulher era sinônimo de autoridade, de uma pessoa respeitada, uma pessoa que todos tinham com bons olhos. Agora, o fato de Jesus não chamar de mãe é porque neste exato momento, Jesus ele estava se declarando como filho de Deus e não agora como filho de Maria. Olha, nós temos uma passagem que ela é bem parecida com esta do Evangelho de João. Você lembra quando Jesus, ele acaba se saindo da presença dos pais na festa em Jerusalém, e os pais, quando percebem que Jesus não estava ali, começam de forma desesperada procurar a ele. E quando acham, ele estava em uma mesa em torno de mestres, e ele estava falando da palavra de Deus. E como pais, que o filho some em uma festa e o acha, eles chegaram dando aquela bronca em Jesus. Sendo para ele, ó, não faça mais isso. Como é que você some assim? E Jesus simplesmente, ainda menino, olha para os pais e diz, eu estou cuidando dos negócios de meu pai. E os que estavam ali não entenderam que ele estava se referindo a Deus.
E ficaram falando, mas esse aí não é filho de Maria e de José, que é carpinteiro? Mas o que tem a ver uma coisa a ver com a outra? Mas ele estava deixando claro, eu estou resolvendo aqui, estou tratando dos assuntos do meu pai. E à medida que Jesus falava com os doutores, eles viam quanta sabedoria tinha aquele menino, sendo que era um menino que era filho de pessoas literalmente simples. E as pessoas ali, os doutores, ficaram pasmos com as palavras que saíram da sua boca. Então, nós precisamos entender que aqui, nesta lição, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4, quando Jesus diz, mulher, que tenho contigo, ele não está de maneira nenhuma menosprezando Maria. Não. Ele está aqui mostrando que ele tem a mesma natureza de Deus. E ele está se submetendo à vontade de Deus. Então é por isso que ele termina o versículo dizendo, ainda não é chegada a minha hora. Ele estava dizendo, você é minha mãe, só que tem uma coisa. Eu não estou aqui para simplesmente fazer alguma coisa quando a senhora me ordena no quesito do mundo espiritual, no quesito de realizar um milagre, não. Eu estou debaixo da autoridade de meu pai. Então, quando ele disser faz, então eu irei fazer. E se ele não disser para fazer, acredite, não irei fazer. Fato era este. E com isso, Jesus, ele revelou a sua divindade para Maria e para todos os demais que estavam ali presentes. Outra coisa interessante que o bispo Abner Ferreira coloca aqui é o fato da família de Jesus. É interessante que Jesus, ele lá no capítulo 7 do Evangelho de João, mostra-nos que ele não foi aceito pelos seus irmãos, meio-irmãos, que eram filhos de Maria. Eles não aceitaram Jesus, eles só foram aceitar a Jesus depois da ressurreição. A gente vê que Jesus se preocupava tanto com a sua família, que no dia em que ele estava sendo crucificado, já estava no alto da cruz, e o único que estava com Maria, mãe de Jesus, era o apóstolo João, que não era sangue do seu sangue. Aonde estavam os irmãos de Jesus? Não estavam ali. E Jesus, querendo que houvesse uma estruturação no mundo espiritual dentro do seu lar, por parte de seus irmãos, Jesus então dá uma ordem para João e diz, filho, aí está a tua mãe. Mulher, aí está o teu filho. E a Bíblia fala que a partir daquele momento, João foi com Maria e a recebeu como mãe. E Maria a recebeu como filho. E com isto houve, sim, este período em que o apóstolo João contava as experiências, testemunhava a palavra de Cristo no meio dos seus irmãos, a tal ponto que eles cresceram espiritualmente e foram úteis na obra do Senhor nosso Deus. Então é importante entendermos que a própria palavra de Deus diz que Jesus certa feita disse, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mesmo responde, são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, nós compreendemos que pessoas estranhas, pessoas desconhecidas, passaram a ter uma vida de proximidade, de aproximação, de intimidade e de comunhão com Cristo Jesus, através de uma revelação espiritual, onde Cristo, através da sua palavra hoje, ele nos revela, a palavra nos revela que ele é Deus.
E quando pela fé nós cremos, visto que a Bíblia diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, nós somos beneficiados através desta comunhão de termos experiências extraordinárias com Ele. Um último exemplo sobre isso é a vida de Raabe. Jericó seria totalmente destruída e todos que ali estavam. Mas Raabe, sendo uma prostituta, ela teve fé ao ponto de esconder os homens de Israel que foram espiar a terra. E disse para eles: poupe a minha vida e poupe a vida da minha família, pois nós cremos e sabemos que verdadeiramente o Deus de vocês irá conquistar esta cidade, sendo que era uma cidade que aos olhos naturais não poderia ser destruída, pois os seus muros tinham aproximadamente 9 metros, 8,5 a 9 metros de altura, aproximadamente 6 metros de largura e uma torre central também gigantesca e soldados que cercavam através das muralhas toda aquela cidade e a protegia. E aqueles homens fizeram ali uma aliança por causa das palavras daquela mulher, de fé e de convicção. E a gente vê que Raabe, ela entrou na genealogia de Cristo. Ou seja, através da fé, aquela mulher entrou para a família de nosso Senhor Jesus Cristo. E no terceiro item aqui do tópico 3, vai falar sobre os discípulos e a igreja, aonde Jesus convidou pessoas comuns para fazer parte do seu plano de salvação. Aparentemente, tal convite, diz aqui, nos comentários do bispo Abner Ferreira, não davam nenhuma garantia de que valeria a pena abandonar o trabalho, abandonar a família, abandonar os amigos para seguir um desconhecido. Mas após a morte e ressurreição de Jesus, aqueles homens simplesmente se tornaram os primeiros pastores da igreja primitiva. E aí, antes de nós lermos a conclusão, eu encerro dizendo algo que sempre que tenho oportunidade eu digo. Aqueles homens, eles viram uma grande perseguição contra a igreja no quesito de que Jesus ressuscitou dentre os mortos e os próprios principais da sinagoga, os religiosos da época, deram dinheiro porque era uma política religiosa que estava estabelecida entre Israel e Roma. E eles deram dinheiro para que dissessem que Jesus não tinha ressuscitado, para que eles pudessem dizer que os discípulos tinham roubado o seu corpo. E aí eu sempre costumo dizer que se de repente isto fosse mesmo uma verdade, se eles tivessem roubado o corpo do Senhor, sepultado em outro lugar, até que ponto eles iriam manter como verdade uma mentira da qual eles mesmos tinham se envolvido? Porque quando dá o terceiro dia e eles não vê uma revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia vai nos fazer entender que eles começaram a se esquivar. O Evangelho de João, no capítulo 21, diz que o líder, que era Pedro, ele voltou à velha vida. Ele disse: olha, eu vou pescar. Em outras palavras, eu não vou ficar aqui, sabe, com esse negócio de evangelho, sendo que ele disse que ressuscitaria, mas não ressuscitou. Eu não vou, eu vou pescar. Só que lá em Mateus 3, Jesus tinha dito: olha, você não será mais pescador de peixe, a partir de hoje tu serás pescador de homem. E é por isso que em João 21 ele pesca a noite toda e não consegue pegar um peixe. Porque na verdade, ele saiu da direção de Deus. Ele saiu naquele momento da vontade de Deus. Não é? E nós passamos a compreender que através da ressurreição de Cristo,
o próprio apóstolo Pedro, como os demais, se isso não fosse uma verdade, eles teriam desistido. Eles teriam jogado tudo para o alto. Eles iriam confessar, não, nós pegamos mesmo o corpo do Senhor Jesus Cristo e nós sepultamos em outro lugar. Mas a ressurreição era um assunto tão sério, a ressurreição era um assunto tão importante, que a palavra de Deus, ela faz entender que eles deram a sua vida por amor do Evangelho. E o próprio apóstolo Pedro, ele simplesmente, quando foram crucificá-lo e matá-lo, ele disse, eu quero fazer um pedido. Virem a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Tamanha era a fé, mesmo no momento da morte, que aqueles homens tinham diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para nós encerrarmos, vamos ler a conclusão que diz: o estudo do milagre operado por Jesus no início de seu ministério terreno deve nos conduzir a uma sincera reflexão com a indispensável ajuda do Espírito Santo sobre a necessidade de continuarmos sendo fortalecidos na fé em Cristo e prosseguirmos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e no anúncio a toda a criatura sobre o poder de Jesus Cristo para transformar vidas e situações de acordo com o plano divino de salvação. Deus abençoe os irmãos e até uma próxima lição, querendo Deus.